Então, Paulo, fique à vontade para abrir seu microfone aí e comentar inicialmente aí como que a classe dominante tem conseguido, né, de certa forma, enganar, né, a população com esses termos técnicos que, infelizmente, têm propiciado aí essas medidas de política fiscal e de ajuste fiscal, né, Paulo? Boa noite. Mais uma vez, boa noite, Rodrigo, boa noite a toda a equipe da auditoria, aqueles que estão nos acompanhando nessa live. O nosso querido escritor paraibano, pernambucano de coração, cidadão universal, já falecido Ariano Suassuna, certa vez disse numa palestra o seguinte: como escritor, a minha principal ferramenta de trabalho é a língua portuguesa. E eu quero começar com Ariano Suassuna compartilhando essa preocupação. É um grande jogo de manipulação da língua portuguesa aquilo que nós temos assistido nas últimas décadas, quando se coloca em discussão o papel fiscal do Estado, a situação fiscal do país, a situação fiscal do orçamento, a situação fiscal das contas públicas. Porque se cria uma relação antagônica, uma relação entre o que é fiscal e o que não é fiscal, entre o que é equilíbrio fiscal, o que é desequilíbrio fiscal, o que é desequilíbrio fiscal e o que é responsabilidade fiscal. Ou seja, há toda uma manipulação na construção de expressões, como você bem disse, para tentar convencer a população de que as medidas propostas pelo jornalismo econômico, pela maior parte dos governantes e pelos agentes financeiros são as melhores soluções para o Brasil encontrar aquilo que eles chamam de equilíbrio fiscal. Ora, nós viramos o século XX para o século XXI, aprovando no Congresso Nacional uma lei complementar, a Lei Complementar 101. Se você observar, ela foi criada 12 anos depois da promulgação da Constituição de 1988, portanto, um atraso muito grande. 12 anos significam 3 mandatos presidenciais de 4 anos, e ela foi proposta, em tese, para regulamentar o artigo 163, inciso 1º da Constituição Federal. Qualquer internauta, qualquer estudante, qualquer universitário vai lá no Google e vai procurar o que é que diz o artigo 163, inciso 1º. E o Brasil, depois de aprovar sua Constituição, deveria aprovar uma lei complementar, que é a lei logo abaixo da Constituição, para regulamentar a gestão das finanças públicas. Ou seja, o que é que o governo federal, os estados, o Distrito Federal e os municípios deveriam fazer dali por diante na hora que cobram impostos, contribuições sociais, recebem transferências e passam a realizar os gastos públicos anualmente a partir da aprovação dos seus orçamentos municipais, estaduais e do orçamento da União. A essa lei complementar deu-se o nome de Lei de Responsabilidade Fiscal, porque essa nomenclatura passa a ideia da seriedade, da concisão, do cuidado, no equilíbrio entre as receitas que eu recebo e as despesas que eu realizo como ente público, município, estado, Distrito Federal ou governo federal. Mas, na verdade, se a gente se der ao trabalho de abrir a Lei Complementar 101 e for estudá-la, nós vamos começar a perceber que ela não é uma lei de responsabilidade fiscal, porque ela trata com 2 pesos e 2 medidas a forma de arrecadar e a forma de gastar os recursos públicos. Por exemplo, tornou-se muito conhecida, quando da discussão e aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, se eu posso assim chamá-la, a decisão do presidente Fernando Henrique Cardoso, ao receber a lei aprovada pelo Congresso, vetar, no artigo 4º, o inciso 2º, que dizia exatamente o seguinte: o Brasil, na gestão das suas finanças públicas, tem que estabelecer um limite para a despesa com juros da dívida pública. Outra parte importante da lei, lá no artigo 30, ficou estabelecido o seguinte: até 90 dias após a promulgação dessa lei, o chefe do Executivo, no caso o presidente ou a presidente da República, envia para o Congresso Nacional um projeto de lei limitando, pondo um teto para a dívida mobiliária, a dívida em títulos públicos. Não é a dívida
de contratos para a construção de escolas, hospitais, ferrovias, aeroportos, portos, universidades, laboratórios. Não. É uma dívida caracterizada pela emissão de dívida pelo Tesouro Nacional. Mas uma outra coisa importante, a gente vai encontrar lá na Lei Complementar 101, que diz o seguinte: quando não forem reservadas, em primeiro lugar, as receitas para pagamento de juros da dívida pública, todas as demais despesas estão sobrestadas. Ou seja, todos os empenhos referentes a pagamentos de quaisquer áreas do Judiciário, do Executivo, do Legislativo e do Ministério Público estão trancadas, estão impedidas de acontecer enquanto não estiverem reservadas as despesas para o pagamento de juros da dívida pública. O que é que significa isso? Que a expressão responsabilidade fiscal, carimbada na Lei Complementar 101, lá em 2000, há 23 anos, é uma fraude. Como são fraudes todas as demais expressões que envolvem o vocábulo fiscal da língua portuguesa? Em primeiro lugar, porque escondem da população a composição das receitas e despesas. Se você disser para mim, Rodrigo, e eu disser para você, há um desequilíbrio fiscal nas contas da Prefeitura de Salvador, capital do estado da Bahia, digamos. De onde vem o desequilíbrio fiscal? Quantas são as parcelas que compõem a despesa da Prefeitura de Salvador, daqui da Prefeitura do Recife, de onde falo nesse momento, ou do governo do estado do Amazonas? Toda essa manipulação da questão fiscal esconde dos cidadãos, dos eleitores, daqueles que pagam impostos e contribuições, daqueles que recebem pensões, aposentadorias e salários, esconde quais são as parcelas que compõem o gasto público e qual é o peso de cada parcela para que haja o desequilíbrio entre receitas e despesas. Mas aí, nessa grosseira manipulação, eles colocam uma outra manipulação. Quer dizer, primeiro, que o Estado gasta mais do que arrecada, e a outra manipulação, que o Estado tem que ser administrado como uma dona de casa administra uma família, ou seja, a dona de casa sabe que não pode gastar mais do que arrecada. Duas falsidades ideológicas, porque todas as famílias no Brasil, assalariadas, que têm rendas financeiras, que têm patrimônio, em algum momento da sua vida, ou com muita frequência, usam cartão de crédito, parcelam no crediário, usam cheque especial, pedem dinheiro emprestado à família, ao banco, ao agiota da esquina, ou seja, é uma falsidade ideológica comparar as finanças de uma nação com as finanças de uma família. E uma outra questão. Quando você diz que o Estado gasta mais do que arrecada, isso pode até acontecer, já aconteceu em vários séculos, em vários países, sobretudo no século XX, mas é preciso dizer quais são as parcelas do gasto e para que é que os gastos foram feitos. Você lembra do depoimento do economista Carlos Lessa na CPI da dívida pública, quando ele tratou especificamente do tema da dívida pública e, após fazer uma retrospectiva histórica, desde o século XII, o século XIII, de como que os estados nacionais se endividavam para financiar as suas expansões comerciais, as suas guerras coloniais, etc. E ele nos disse na CPI, o endividamento em si não é um problema. A questão é qual é a função do endividamento. A quem serve o endividamento? Em que é que o endividamento altera a realidade econômica do ente que contraiu a dívida? Então, há uma grosseira, há uma estúpida manipulação da língua portuguesa no intuito de se conduzir à interpretação dos fatos e, de imediato, gerar-se uma narrativa que anestesia as pessoas. Se eu digo que há um desequilíbrio fiscal, a minha verdadeira responsabilidade como governante é dizer quais são as parcelas do gasto, quanto eu arrecado, e dessas parcelas do gasto, quais são aquelas que desequilibram, que é exatamente o que a Auditoria Cidadã da Dívida tem feito didaticamente e democraticamente no nosso país. Se você pegar a necessidade de financiamento do setor público, o que falta para equilibrar receitas e despesas, você vai ver que a maior parte das parcelas que desequilibram, que derrubam o equilíbrio fiscal, não estão relacionadas com o financiamento de obras, de infraestrutura, de políticas sociais, de ciência e tecnologia, ou como eu digo nos encontros dos quais eu participo com sindicalistas, trabalhadores, estudantes universitários, não se faz endividamento no Brasil há mais de 20 anos
para financiar a expansão do produto, o crescimento do produto interno bruto, o crescimento da riqueza, da infraestrutura. Ninguém está endividando o Brasil desde a virada do século XX para financiar estrada, porto, ferrovia, aeroporto, laboratório, universidade, saneamento, habitação, políticas de educação e saúde. Mas o endividamento brasileiro, como muito bem descreveu há pouco, ainda enquanto vivo, o economista Lauro Campos, hoje é um endividamento eminentemente fruto de manipulação da política econômica, da política monetária e da política cambial. Então, há toda uma disputa, primeiro, pela compreensão do fato. Ou seja, o desequilíbrio em si não significa o equívoco de uma política econômica. Praticamente todos os estados nacionais no século XX e ainda no século XXI trabalham com desequilíbrio. Você quer a economia mais desequilibrada do ponto de vista fiscal do que a economia norte-americana? Mas o desequilíbrio ele tem uma razão, ele tem uma justificativa em função de um projeto de sociedade, de um projeto de desenvolvimento. No Brasil, para concluir essa primeira reflexão, nós estamos, desde a virada do século XX para o século XXI, totalmente capturados por uma concepção de endividamento que não visa, como muito bem colocou o professor Fabrício Oliveira, professor titular aposentado da Unicamp, num livro bastante didático intitulado Economia e Política das Finanças Públicas no Brasil, o endividamento no Brasil deixou de ser algo complementar à receita de impostos e contribuições para fazer do Estado aquele que vai financiar a acumulação de capital, ou seja, não é a dívida que financia o Estado, é o Estado que passa a financiar a acumulação do capital aplicado no endividamento. Mas não é qualquer endividamento. É um endividamento que visa gerar uma riqueza fictícia, acumular riqueza e, ao mesmo tempo, encerrar a capacidade fiscal do Estado para financiar políticas econômicas, emprego, desenvolvimento e justiça social. Exatamente, Paulo. Essa questão é fundamental, né? Porque, inclusive, tem alguns analistas, né, que falam que a auditoria cidadã ela demoniza a dívida, ou seja, parece que nós não gostamos de nenhum tipo de dívida, né? Na verdade, a gente pede auditoria exatamente para que essa finalidade da dívida original, né, de financiar o que você colocou, laboratórios, em todas as áreas sociais, né, para que isso realmente ocorra, né? O que a gente tem hoje é uma dívida feita para quê? Para pagar juros, né? Pagar a própria dívida, né? Dinheiro que poderia sim estar indo para investimentos sociais, né? Tem muitos analistas, né? Muitos deles neoliberais e alguns outros que até copiam esses argumentos, né? Costumam dizer que não, porque aquele gráfico da auditoria cidadã está errado, porque não pode considerar tal rolagem. Eles vêm com um monte de nomes, né? Na verdade, é o que você acabou de falar. A Auditoria Cidadã da Dívida é uma associação sem fins lucrativos e precisamos do seu apoio para produzir e divulgar o nosso material. Então, deixe seu like, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, é grátis. E se você quiser e puder, doe através do Pix 12 537 204 000145. Agradecemos a todos pelo apoio e vamos juntos pela Auditoria da Dívida já!